Olá, boa noite. Boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com um apelo de moradores e comerciantes de Guaratinguetá. Eles estão assustados com a onda de violência no município. Uma das regiões preferidas dos bandidos é o centro, onde fica a maioria dos comércios. As marcas da passagem do ladrão ficaram na parede. Esse comerciante teve a loja furtada 5 vezes no ano passado. Os marginais agiram à noite e entraram pelo teto. Mesmo com medo de mostrar o rosto, ele reclama da ausência da polícia na região central de Guaratinguetá. Boletim de ocorrência são feitos várias vezes. Na minha loja já foi 5 vezes, na vizinha já foi 4 vezes. Mas a gente precisa ver uma solução, porque não é certo você trabalhar honestamente, depois ir embora e ficar com a sua cabeça dentro do seu estabelecimento, que a qualquer momento pode entrar alguém e fazer alguma besteira. 3 assassinatos que aconteceram semana passada assustaram os moradores da cidade. Na quinta-feira, um homem de 25 anos foi morto no bairro Nova Guará. No dia seguinte, o Campinho foi palco de um duplo homicídio. As vítimas foram 2 homens, um de 25 e o outro de 30 anos. Para a polícia, os 2 crimes aconteceram por causa de um acerto de contas. A delegada seccional de Guaratinguetá investiga o caso e acredita que os 2 crimes não têm nenhum tipo de relação. Foi uma coincidência de ter acontecido um próximo ao outro. Há alguns nomes suspeitos, mas nós ainda não temos nenhuma materialidade. Por essa razão, ninguém ainda foi indiciado ou foi preso. No centro comercial não foi difícil encontrar quem ande com medo. O levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado aponta que já foram registrados de janeiro a setembro desse ano 1.018 furtos e 318 roubos, além de 12 assassinatos. Seu Alcir e a esposa também têm histórias de violência para contar. O comerciante não esquece de quando teve a loja roubada. Ele chegou e furtou, né, um objeto na loja. E eu tive que sair correndo atrás dele e não consegui pegá-lo. Ultimamente, a gente pensa muito até em sair de casa, né? Quanto mais no centro da cidade. Tá bem precário a segurança aqui no centro da cidade. Em nota, a Polícia Militar de Guaratinguetá informou que os índices de criminalidade diminuíram em relação ao ano passado. Afirmou também que realiza diversas ações voltadas para o combate à violência, dentre elas a Força Comunitária. Especificamente na região central, há uma base comunitária móvel onde policiais militares realizam o patrulhamento a pé nas principais ruas do centro comercial. Por último, a PM ressaltou que na última semana foi realizada uma reunião na Associação Comercial de Guaratinguetá com os comerciantes para divulgar detalhes da Operação Natal, que começa no próximo dia 1º de dezembro. O celular se tornou indispensável e os números comprovam que muita gente não vive sem um aparelho. A Agência Nacional de Telefonia informou que hoje existem 232 milhões de aparelhos habilitados para uma população de 190 milhões de brasileiros. E o Vale do Paraíba aparece em 3º lugar no ranking nacional, sendo uma das regiões que mais tem telefone móvel por pessoa. Dizer que todo mundo tem celular não é exagero. Se de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística, o país conta com um pouco mais de 190 milhões de habitantes. O balanço divulgado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, mostrou que em outubro o Brasil passou dos 231 milhões de aparelhos. Para a maioria, sair de casa sem ele nem pensar. Não dá, eu estava até trabalhando agora, fui resolver o negócio e falei, já avisei lá na empresa. Estou indo só com o celular da empresa. Eles te avisaram, se precisar de alguma coisa, entrar em contato comigo. Os dados revelaram também que São José dos Campos ocupa o 3º lugar em acessos por número de habitantes, perdendo apenas para Salvador e o Distrito Federal. Na cidade, são 146,73 acessos por cada grupo de 100 pessoas. Segundo dados do IBGE, nossa região conta com um pouco mais de 2.260.000 habitantes. E de acordo com a Anatel, mais de 3.202.000 celulares habilitados. Mas segundo os especialistas, mesmo com um alto número de aparelhos, não há um risco de uma pane no sistema. O país, aliás, tem capacidade para muito mais que isso. A infraestrutura de celular ela é diferente da rede fixa. Na rede fixa você tem aquela infraestrutura cara e que está sempre mais cara. Se eu quero fazer uma expansão, eu tenho que investir muito mais em infraestrutura.
No caso da telefonia móvel, o que a gente tem é um custo muito alto de implantação inicial. E depois disso o custo tende a cair. Então eu acredito que as operadoras de telefonia no Brasil estão com tranquilidade, têm infraestrutura para crescer, dobrar e até mais do que isso. Um exemplo que explica o porquê do número de celulares ser maior que o de habitantes foi dado por este comerciante. Segundo ele, quem compra aparelho novo raramente dispensa o antigo. A gente tenta explicar para essas pessoas que hoje em dia já tem telefones com 2 chips, que ela pode estar facilitando, né, o uso dela para não sair com 1 milhão de aparelho no bolso. Mas mesmo assim as pessoas procuram não se livrar daquele antiguinho. De repente está até com defeito, com algum problema, ela compra esse novo, mas não abre mão do antigo. Este fisioterapeuta tem 3 aparelhos e afirma, não é exagero, mas sim uma necessidade. Tenho uma empresa de formação profissional de Pilates, então é necessário para mim eu ter para facilitar para os clientes tanto o contato deles comigo, assim o meu contato com eles. Veja em instantes, a previsão indica mudança no tempo para toda a região. Veja ainda. Moradores do acampamento Pinheirinho fazem manifestação em frente ao prédio da Prefeitura de São José dos Campos. Os detalhes já, agora às 6h50.